Vamos lá. Vamos lá. Falando sobre a igreja. Deixa eu só deixar ele aberto aqui, porque eu sei que vocês vão ficar perguntando um monte de coisa e eu vou precisar de uma ajuda dos universitários, que é 165. 165. Muito bem. Tá aqui. Bom, vamos lá. Senhor, muito obrigado por essa noite e porque a gente pode estar aqui de novo. Que seja um tempo muito especial para a gente, Senhor, de aprendizado, de compartilhamento, de edificação mútua. Nos abençoa nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, palavra igreja, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia, eu sei que você tem guardado em casa aí o Novo Testamento grego, você vai achar a palavra igreja escrita assim, ó, eclesia. O E dá para ver que é um E mesmo, aí tem dois Ks, né? Aí vem um lambda, o capa e o lambda é um L. Aí tem um N, ó. O N, na verdade, é um E. Não é um N, é um E, né? É o ETA. Aí tem um S, ó. O S é meio esquisito, né? Mas é um S. O I, iota e o alfa, que é o A. Eclesia. Você pode ter ouvido isso aí já, muita gente falando igreja, eclesia, né? Mas, na verdade, o S tem som de dois S na língua portuguesa, né? Eclesia. Essa palavra aparece no Novo Testamento e ela aparece também no Antigo Testamento. Mas, ô Jorge, o Antigo Testamento não é em hebraico? Sim, é em hebraico. Só que o Império Grego traduziu a Bíblia hebraica para a língua grega. O Império Grego traduziu a Bíblia hebraica para a língua grega. Essa tradução ficou sendo chamada de Septuaginta, que em algarismo romano, a gente vê ali embaixo no rodapé, LXX. Em toda a literatura bíblica que você vê LXX, saiba que é a Septuaginta, ou Septuaginta, porque em grego o G tem som de G, e não de G, é só G. Septuaginta. Septuaginta é 70, porque a tradição, e aí é uma tradição, tá? É uma história, uma fábula. Eles contam que eles pegaram 70 anciãos, eles ficaram fechados, os 70, e cada um pegou a Bíblia hebraica e foi traduzir para o grego. Depois que os 70 terminaram, cada um sozinho, sem consultar o outro, eles foram fazer uma checagem e as Bíblias todas, as 70, estavam todas iguais. Iguaizinhos. Isso é uma história, né? Isso é um misticismo, não dá para acreditar nisso, mas tudo bem. Por isso ela chamou Septuaginta, né? Dos 70. Por isso que é o LXX. Quando Israel está lá, nessa Bíblia, então, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego, quando Israel, o povo de Deus, o povo de Israel está reunido, principalmente quando ele se reúne para alguma atividade religiosa, esse ajuntamento do povo de Israel no Antigo Testamento é chamado de eclesia, nessa Bíblia que é a tradução do hebraico para o grego. Então, quando você vê eclesia lá no Antigo Testamento, não é igreja, é a congregação de Israel, é a assembleia do povo de Deus, povo esse reunido por um motivo religioso. No Novo Testamento, eclesia também traduz igreja, mas traduz também assembleia. Coloquei os dois textos aqui para vocês. O primeiro é Atos, capítulo 19, versos 30 a 32. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Opa!
A assembleia não é a igreja que estava em confusão, era uma assembleia lá no teatro. E os caras queriam pegar o Paulo. A assembleia estava em grande confusão. Esse termo assembleia, do versículo 32 de Atos 19, é eclesia, que é a tradução clássica da palavra. Uma assembleia, uma reunião convocada. E lá eles gritavam, e o texto segue, né? Mas quando Jesus diz em Mateus 16, 18, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, quando Jesus diz igreja, os evangelistas vão escrever eclesia. Então, essa palavra traduz uma assembleia qualquer, até uma assembleia de condomínio, de prédio, se tivesse isso nos tempos de Jesus, ia ser eclesia. Essa palavra também traduz para a nossa língua portuguesa igreja. Então, no Novo Testamento, igreja é eclesia. Mas no Antigo Testamento, eclesia também é o povo de Deus, o Israel de Deus, reunido no deserto, seja lá onde for, principalmente para motivos religiosos. Também é eclesia. É sobre essa eclesia que a gente vai conversar hoje, que é a igreja. Pois bem, primeira coisa que a gente precisa fazer é uma distinção, quando a gente fala de eclesia, de igreja, é uma distinção entre uma instituição, e quando eu falo uma instituição, no caso da nossa língua portuguesa, da nossa lei brasileira, uma igreja é, na verdade, uma associação, assim como uma associação cultural, uma associação de bairro, de amigos de bairro. A instituição igreja no Brasil, estatutariamente, é uma associação. Tem um CNPJ, um presidente, um tesoureiro, um monte de coisa. Isso é a instituição. Mas a gente tem que distinguir essa instituição igreja, debaixo de um CNPJ, da igreja eclesia, que é uma entidade sobrenatural. Quando eu digo uma entidade sobrenatural, é porque ela é um ser vivo, a igreja. Ela é o corpo de Cristo, né? Ela é um ser vivo, sobrenatural, que não consegue ser vista. Porque a igreja, ela é a reunião de todas as pessoas salvas por Cristo, não só no presente, mas ao longo de toda a história. Quando junta todo esse povo, nós temos a igreja, esse organismo vivo que é o corpo de Cristo, que não é uma instituição, né? Que não tem um CNPJ, nem nada disso. Aliás, tá muito longe disso aí. Então, quando a gente fala de igreja, a gente precisa distinguir essas duas coisas. Então, existe a instituição, a denominação, né? A instituição católica, a denominação batista, presbiteriana, a instituição, CNPJ, e tudo, organização e tudo isso. E existe igreja, esse organismo místico, sobrenatural, espiritual, né? E que está, coloquei aí no texto, esse organismo vivo está em processo de crescimento, porque a gente está andando em direção à eternidade, né, com Cristo. Essa igreja está andando, crescendo e esperando a volta do seu Senhor. Os membros desse organismo, dessa entidade, eles estão ligados a Cristo e também ligados uns aos outros, num tipo de parentesco sobrenatural. Somos família. Estamos todos ligados em Cristo e estamos todos ligados uns aos outros. Esse é um organismo vivo, uma entidade sobrenatural. Os dons do Espírito Santo, por exemplo, eles estão presentes na igreja. Qual igreja? Essa igreja mística e essa igreja que é o corpo de Cristo. Os dons estão ali. Esses dons estão ali capacitando essa igreja para que ela continue a obra de Jesus Cristo aqui na Terra. Quando Jesus Cristo voltar, essa igreja sobrenatural,
essa entidade sobrenatural, ela vai ser o povo de Deus adorando por toda a eternidade. Aliás, onde quer que o Espírito Santo reúna um grupo de pessoas ligadas umas às outras para adorar Jesus Cristo, ali a igreja está presente. Então, onde houver um grupo de pessoas unidas em Cristo, ali o Espírito Santo está capacitando e transformando aquilo em uma igreja. E aí nós temos a seguinte situação quando a gente fala de igreja, né? A gente tem a igreja local, então, quando eu penso em igreja local, vou pensar na gente lá no Tatuapé, Casa da Rocha, Tatuapé. Nós, da Casa da Rocha, Tatuapé, nós somos uma instituição, nós temos uma organização, um CNPJ, presidente, secretário, tesoureiro, essas coisas todas. Mas nós ali também somos um organismo vivo. Localmente ali, naquele lugar, naquele bairro, nós somos uma entidade sobrenatural. E o interessante dessa história, por exemplo, vou pensar em outra igreja, vamos pensar na Casa Rocha Guarulhos, que lá na cidade de Guarulhos, eles são também uma instituição. Tem CNPJ, tem a diretoria deles e tudo mais. Mas lá também eles são a igreja organismo vivo. Talvez alguém pudesse pensar assim: ah, então essa igreja, essa entidade sobrenatural, ela está dividida nas muitas igrejas espalhadas pela face da terra. Na verdade, o termo dividido, dividida, não sei se enquadraria, mas é como se essa entidade sobrenatural, que é a igreja, que é a união de todos os crentes ao longo da história, ela está representada ali no Tatuapé, naquele endereço, pela nossa comunidade. Ela está representada ali em Guarulhos, pela Casa Rocha Guarulhos. Então, ela está ali representada. Mas onde nós estamos, eu e vocês, ali no Tatuapé, nós somos uma igreja na inteireza desse termo, na completude desse termo. A gente não é um pedaço de igreja lá no Tatuapé, que tem que juntar com outro pedaço de igreja em Guarulhos, e os outros pedaços de igreja, para que a gente seja a igreja corpo de Cristo. Todas essas igrejas são uma representação desse corpo, localmente e integralmente, onde quer que essa igreja se encontre. Então, nós ali no Tatuapé, nós somos o corpo de Cristo representado, e nós somos também uma instituição, uma associação. Nós temos uma organização para existir como igreja segundo as leis brasileiras. Vamos dar mais um passo? Vamos ver o que eu preparei aqui. Bom, aqui tem uma coisa interessante. Tem uma série de pregação que eu fiz, não lembro quando foi, faz uns anos aí. Quando eu estudei hermenêutica no seminário, o meu trabalho para encerrar o curso de hermenêutica foi sobre a natureza trinitária da igreja, a característica da trindade que está na igreja. E para isso eu falei da igreja como o povo de Deus, a igreja como o corpo de Cristo e a igreja como o templo do Espírito Santo. E esses três aspectos a gente vai encontrar na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a igreja ela vai ser reconhecida como o povo de Deus, o povo a quem Deus escolheu, elegeu, predestinou desde a fundação do mundo. É isso que Paulo vai dizer aos Efésios, é isso que Pedro vai dizer na sua carta. É o povo para quem Deus envia o seu Filho para salvar. Então, a igreja é o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. A igreja também é o corpo de Cristo, obviamente. Essa é a metáfora que Paulo usa aos Coríntios. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Cristo é o cabeça, e nós, membros desse corpo, que estamos ligados uns aos outros e ligados a Cristo, somos cada um uma parte dessa cabeça que é Jesus.
o braço, a perna, a cintura, o pé. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E por fim, a igreja no sentido de ser o templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu olho para a igreja, ela tem essa natureza aí, trinitária, ela se assemelha à Trindade, ela também é tripartida, né? É o povo de Deus, é o corpo de Cristo e é o templo do Espírito. Individualmente, o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que individualmente nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Então, eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, todos nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então, individualmente, nós somos templo do Espírito Santo. O fato de individualmente nós sermos templo do Espírito Santo não significa que individualmente nós somos igreja, ou eu seja igreja. Então, por exemplo, assim, eu não preciso ir a uma igreja porque eu sou a igreja. Eu não preciso ir àquela igreja ou àquela igreja. E hoje em dia tem muita gente frustrada com a igreja, né? Porque a igreja é um negócio, é uma bênção, eu amo a igreja, mas a igreja tem o seu ônus e o seu bônus, né? Quando você junta a gente, vai ter sempre problema. Então, igreja é um ambiente onde pode haver fofoca, pode haver competição por status, por cargo, por poder. Igreja é um lugar de inveja, a igreja é um lugar de um monte de pecado. E, ultimamente, a igreja tem sido um lugar de abuso espiritual, de opressão. Então, tem muita gente cansada dessa instituição igreja, instituição que visa lucro, que tem donos. Há muitas igrejas hoje em dia que elas são, na verdade, propriedade do fundador. Ele fundou a igreja, ele é apóstolo, a esposa é bispa, os filhos são pastores, são eles que cuidam do dinheiro, das coisas, eles enriquecem, e é como se a igreja fosse uma empresa deles, com sucessão e tudo, fica de pai para filho. Então, o pai é o pastor, agora vai ser o filho, depois vai ser o neto. Então, as pessoas elas estão desiludidas com essa igreja instituição. E desiludidas que estão, não querem mais ir à igreja, não querem mais congregar. E usam essa falácia, esse termo que é uma mentira, né? É falso. Eu sou a igreja. Não, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas para que eu seja a igreja, eu preciso estar ligado a um corpo. Localmente, eu preciso estar ligado a um corpo. Porque é quando eu estou ligado a um corpo que eu estou sujeito ao cabeça, que é Cristo, em que eu estou disponibilizando os dons que o Espírito Santo me deu para a edificação dessa igreja. E essa igreja também, na disponibilidade dos dons, está me edificando. É ligado a esse corpo que eu vou crescer espiritualmente. É claro que com o advento da internet e as igrejas digitais e os cultos pela internet, como a gente também tem lá no Tatuapé, isso faz com que as pessoas se sintam confortáveis em casa, e se sintam participantes do corpo e da igreja, apesar de não estarem lá, de estarem à distância. Mas eu ainda sou das antigas. Nós até temos na Casa da Rocha a possibilidade da pessoa ser membro virtual da igreja. Ela mora longe e ela começou a assistir os cultos, ela gostou, se tornou membro virtual. Ok, nós temos essa possibilidade, mas com um objetivo, né? Com uma intenção de que ao longo da caminhada, nós, igreja, consigamos ajudar essa pessoa para que ela encontre na cidade dela uma igreja local para que ela se filie, porque ela vai precisar disso para esse processo de crescimento. Então, individualmente, eu sou templo do Espírito, mas para ser igreja,
eu tenho que estar ligado a um corpo. Mas espiritualmente, misticamente, eu estou ligado a esse corpo espiritual. Sim, eu entendo isso. O que não faz de você, individualmente, uma igreja. E se há no meu coração qualquer dificuldade de me sujeitar a uma igreja local, às pessoas, e de me relacionar com elas, então alguma coisa está errada no meu entendimento do evangelho, no amor uns pelos outros, na comunhão dos santos. Está faltando alguma coisa no meu entendimento e na minha fé que me impede de me sujeitar a uma igreja e de me colocar lá para servir e para ser servido. Quando a gente começou a Casa da Rocha, em 2010, a gente estava recém-saído da Renascer. Eu até lembro que na época a Cláudia, ela achou que a gente ia sair, que a gente ia dar um tempo assim, que a gente ia ficar dando uma descansada, uma esparecida, sabe, para lamber as feridas, para tratar as dores. Mas na semana que nós saímos, o Zé saiu na terça, eu saí no sábado da mesma semana, o Zé na terça, eu no sábado. No domingo a gente já estava reunido, porque eu acredito na igreja, apesar de todas as dificuldades que uma igreja local apresenta, apesar das dificuldades de relacionamento humano e de tudo. Não há lugar melhor para nós estarmos do que na igreja, para educarmos nossos filhos, para vermos os nossos filhos crescendo e para sujeitarmos nossa vida, o nosso casamento, nossa família. Não há ambiente melhor do que a igreja, que é o povo de Deus, que é o corpo de Cristo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. A gente é uma igreja moderna, eu acho, mas a gente não mudou a nossa ideia. Um cristão, ele tem que estar congregando, ele tem que estar filiado a um corpo, a uma igreja, ele tem que estar lá, dando e recebendo. Ok? Vamos dar mais um passo? Vamos dar mais um passo, então, para falar sobre os sacramentos da igreja, dessa eclesia, dessa assembleia. Eu coloquei aqui dos dois lados os sacramentos católicos, que estão na sua esquerda maior aí, ó. Sacramentos, né, ou elementos santos, para o catolicismo, são meios da graça. Quando eu digo meio da graça, são caminhos da graça, são percursos da graça. Ou seja, o cristão, quando, por exemplo, um cristão vai à missa e ele come a hóstia, ele participa da Eucaristia, que é a comunhão, aquela hóstia é um caminho que a graça usa para alcançar o fiel, né? O crente. Então, o batismo é um meio de graça, ou seja, no catolicismo acredita-se que no momento do batismo, aquele crente está recebendo uma graça de Deus. Na Eucaristia, que é a comunhão, a ceia, também é um meio de graça. A crisma, que acontece depois da primeira comunhão, também é um sacramento. O casamento na Igreja Católica é considerado um sacramento. A ordenação do clero é considerada também um sacramento, um meio de graça. A confissão dos pecados lá no confessionário também, dentro do pensamento católico, o confessionário é um meio da graça, ou seja, ali, quando o católico se confessa e o padre libera o perdão, está acontecendo ali um milagre, alguma coisa mística e espiritual, porque uma porção da graça de Deus está alcançando aquela pessoa. E o caminho que essa porção da graça de Deus faz para alcançar aquela pessoa é o sacramento, é a confissão. E a unção dos enfermos também é tida dentro do catolicismo como um sacramento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os sacramentos para a Igreja Católica. Algumas igrejas reformadas também entendem os sacramentos como um meio da graça.
esse pensamento também permeou a reforma e não foi de todo abandonado. Nós, na Casa da Rocha, e também algumas igrejas evangélicas, entendem que não são sacramentos, não são atitudes sagradas, santas, e algumas igrejas, inclusive nós da Casa da Rocha, vamos pensar nisso como ordenanças. Cristo nos ordenou a, a crer e batizar, e Cristo nos ordenou que todas as vezes em que nós nos reuníssemos, nós celebrássemos a ceia. Então, a maioria dos evangélicos vai dizer assim: são só duas as ordenanças de Jesus para a igreja: o batismo e a ceia do Senhor. E não são sacramentos, porque não são meios da graça. Eles são símbolos externos, visíveis, de uma realidade que é espiritual. Não há uma graça derramada durante o batismo. Vou batizar as pessoas lá. O que há ali é uma confissão, é um testemunho público, é um símbolo do que está acontecendo espiritualmente, assim como a ceia do Senhor. A gente não acredita que, por exemplo, na, na a palavra me fugiu, mas na teologia católica, a ceia, a Eucaristia, ela tem o fenômeno da transubstanciação, ou seja, aquele vinho e aquele pão, eles se transformam no sangue e no corpo de Cristo quando a pessoa coloca na boca, seja o padre, seja o fiel. Então, é um fenômeno da transubstanciação, muda de substância, deixa de ser vinho, deixa de ser pão, se torna em carne e sangue. Apesar do fiel e do padre não sentirem esse gosto na boca, mas é isso que está acontecendo espiritualmente. A gente acha que não, que é o pão mesmo e o vinho é o vinho mesmo, que eles têm uma representação muito grande, eles são um memorial que nos colocam que nos coloque em contato com o que Cristo fez. É um momento para a gente de reflexão, de comunhão, de celebração, de fé, de esperança, mas naquele momento não acontece um milagre como da transubstanciação, e nem é um meio da graça de alguma coisa sobrenatural que nos alcance por causa daquela celebração. Então a gente vai pensar em ordenança. E para a gente, só batismo e ceia. A gente não entende que Jesus tenha ordenado a crisma ou o casamento, ou que a ordenação, a confissão sejam é, sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Foram instituídos pela igreja, e ao longo dos séculos a igreja adotou isso. Mas a gente fica só com as ordenanças de Jesus, batismo e ceia do Senhor. Por isso que a gente não costuma chamar a ceia de Santa Ceia. Domingo tem Santa Ceia. Porque a santidade não está nas coisas. A santidade está nas pessoas. A ceia não é santa, o pão e o cálice. A santidade está em nós, não nas coisas. Então a gente chama de ceia do Senhor. E a gente chama de batismo. A gente vai celebrar o batismo como essa confissão e esse testemunho de cada cristão, né, que pela fé recebeu a Jesus Cristo. Então, é assim que a gente vê. Ô Jorge, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que é quando a pessoa se batiza, que ela vira membro da igreja? Então, algumas igrejas têm adotaram esse padrão. Não é bíblico. É um padrão que a igreja escolheu. Não vou dizer que está errado ou que está certo. É um padrão que eles têm para eles lá. Que a pessoa só vira membro da igreja quando se batiza. Então, enquanto ela só aceitou Jesus e frequenta, não é membro. Batizou, se torna membro. A gente não tem essa condição lá na Casa da Rocha. A gente entende que o batismo é uma profissão de fé, é um testemunho, é uma confissão.
mas o ingresso para ser membro da igreja é só uma questão de eu entender o que a igreja ensina e de eu querer me vincular àquele corpo, colocar os meus dons ali a serviço e ser abençoado por aquela comunidade. Já sou membro daquela comunidade, né? Eu acho que o batismo está acima da membresia local da igreja, né? O batismo é para todo aquele que creu e que desça às águas como um testemunho vivo da sua salvação. Vamos dar mais um passo? Deixa eu ver para onde que a gente vai agora. Ah, estamos falando de igreja, vamos falar sobre os dons e os frutos do Espírito Santo que se manifestam na vida das pessoas dentro da igreja. Para a gente pensar em dons do Espírito Santo, há 3 textos que a gente precisa falar. Há 3 listas de dons do Espírito que nós encontramos em Romanos, capítulo 12, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 também, e na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Então, ali existe uma relação de dons espirituais. A palavra carismata, os dons do Espírito, já mostra para a gente que o dom é uma dádiva, é uma graça, é um presente de Deus. O dom é um presente, uma dádiva que o Espírito Santo concede às pessoas para a edificação da igreja. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, dentro daquela comunidade, há uma obra que o Espírito Santo quer realizar. Como é que ele vai realizar essa obra? Dando dons para as pessoas. E a pessoa receber um dom do Espírito não é mérito, não é status espiritual. Na verdade, o dom, ao invés de ser um status, é uma servidão. Torna a pessoa que recebeu o dom escrava daquela comunidade. Porque o dom que eu recebo só tem um sentido. E o dom que eu recebo só tem um motivo: ser colocado a serviço da igreja. Então, quando eu recebo um dom, eu me torno servo daquela comunidade, porque eu só recebi aquele dom porque aquela comunidade precisa da manifestação desse dom. E como é que o Espírito Santo faz isso, Jorge? Como é que ele escolhe? Qual é o padrão? Tem isso na Bíblia? Não, não tem. A gente vai para a igreja, a gente serve a Deus, a gente busca o Espírito Santo, a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, a gente anda por um processo de santificação, a gente foge de toda a aparência do mal, como diz Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 5. A gente tem uma vida de comunhão, de oração, de meditação na palavra, mas a gente não sabe o como que o Espírito Santo escolhe as pessoas para dar para cada uma o dom que ele quer dar. Porque isso é dádiva, é presente, é graça de Deus. É igual você dar um presente para alguém, você não dá porque a pessoa merece, você dá o presente porque você quis dar, porque você gosta, porque você ama, porque você deu, né? Presente. Então os dons na igreja são um presente. E dentro da igreja também se manifesta o fruto do Espírito. Fruto não é dom. Fruto é resultado de um trabalho. Porque quando Paulo faz a metáfora do fruto aos Gálatas, no capítulo 5, a gente tem aí essa questão da metáfora com a plantação. Você prepara a terra, você coloca a semente, você rega, você tira as ervas daninhas, você cuida para que no tempo certo o fruto venha. Diferentemente do dom que o Espírito Santo dá e diz: toma, use esse dom na comunidade, o fruto depende desse trabalho conjunto do cristão e do Espírito Santo. É um trabalho em que eu preparo a terra da minha vida, do meu coração, em que eu me abro cada vez mais para a palavra, em que eu permito ser sondado pelo Espírito Santo, confesso os meus pecados, busco um caminho de transformação, de
de moldagem, né? Estou sendo moldado à semelhança de Cristo. Esse caminho não é um caminho instantâneo, não acontece do dia para a noite. Quando o fruto se manifesta na vida de um cristão, eu logo imagino, houve um grande trabalho por trás desse fruto, de contrição, de quebrantamento, de oração, de confissão, de intimidade. Houve tempo gasto entre esse cristão e o Espírito Santo para que esse fruto surgisse. Então, vamos parar um pouco para pensar. Vamos parar um pouco para pensar. Pastor, a pessoa que tem dons do Espírito Santo, ela é mais espiritual do que a pessoa que não tem o dom do Espírito Santo? Ou será que existe dom que faz a pessoa ser mais espiritual do que as outras pessoas? Então, se o dom é um presente e o fruto não, o fruto é um resultado, então eu vou dizer para você que uma pessoa mais espiritual, nesse conceito de espiritual que nós temos, que é uma pessoa mais santa, que tem mais intimidade com Deus e tudo mais, então eu vou dizer assim, que se eu quiser encontrar as pessoas mais espirituais da igreja, eu vou procurar aquelas que têm mais fruto. E Gálatas vai dizer o amor, a bondade, o domínio próprio, a mansidão e etc, etc, etc. Depois a lição de casa é você ler o texto. Essas pessoas, quando manifestam o fruto, eu estou entendendo que essas pessoas têm mais tempo gasto com Deus, mais intimidade com Deus, se permitiram mais serem moldadas por Deus, são então mais espirituais. Porque o dom não é mérito, nem trabalho. Dom é necessidade do corpo que o Espírito Santo dá para qualquer um. E a pessoa recebeu e se torna servo da igreja. Não é assim, esse cara é muito crente, então vou dar um dom para ele. Não. A igreja precisa, vou colocar na vida desse aqui. Não torna ele melhor ou mais espiritual, mais santo ou qualquer coisa assim. A gente tem nas igrejas esse conceito, né, de que as pessoas batizadas com o Espírito Santo e que manifestam dons do Espírito são consideradas mais importantes, mais espirituais. São as que ganham cargos dentro da estrutura, ocupam posições mais altas dentro da hierarquia, porque manifestam dons, quando na verdade, se eu quero encontrar as pessoas mais cheias do Espírito Santo, mais moldadas por Deus, mais semelhantes a Cristo, eu preciso procurar aquelas que têm o fruto, não as que têm os dons. Importante a gente refletir a respeito disso, até para quebrar esse modelo, né, de hierarquia dentro da igreja, onde as pessoas com dons são as mais importantes hierarquicamente. Do meu ponto de vista, uma grande bobagem. Não que elas não sejam importantes dentro da igreja, tá? Mas a pessoa recebeu um dom não é pelo que ela é pelo que a igreja precisa. E aí, uma situação bíblica que eu sempre que eu falo sobre isso, eu relembro, é a questão do profeta Balaão, quando é, o rei acho que é dos Amalequitas, contrata Balaão. Balaão não era um profeta de Deus, ele era um profeta pagão, contratado para profetizar contra o povo de Deus. E aí, quando Balaão vai profetizar, ele só fala a bênção, né? Porque Deus o toma no momento em que ele vai profetizar. Ele não é um profeta de Deus, mas quando ele abre a boca, só sai bênção de Deus. E no momento em que o profeta Balaão está montado na mula dele, indo para não sei aonde, aparece o anjo de Deus e o Balaão não vê. A mula vê, mas o Balaão não vê. Para desviar do anjo que ficou na frente, a mula vai para o lado, apesar do Balaão estar puxando para o lado de lá, a mula desvia do anjo. E quando desvia do anjo, rala a perna do Balaão nos arbustos. O Balaão fica louco da vida com a mula, porque apesar dele estar conduzindo a mula escolheu um caminho, porque ela estava vendo o anjo que Balaão não via. Ele desceu da mula, pegou um pau e começou a bater na mula.
E a mula vira para o balão e fala assim: por que você está me batendo? E o balão conversa com a mula, né? Porque você me machucou. E a mula vai dizer: mas você não viu o anjo? Eu que sou uma mula, vi. Você não viu? Caramba! Esse texto é muito interessante porque o profeta pagão é usado por Deus para proferir bênçãos para Israel. E a mula, que é uma mula, fala, e segundo um termo que eu ouvia muito lá no meu passado pentecostal, a mula tinha visão aberta. A mula viu o mundo espiritual, ela viu o anjo. O que não significa, irmãos, que eu vou colocar a mula para pregar, ou o Balaão vai ser o líder do ensino. Não, cara, não vou fazer isso. Naquele momento, Deus concede a Balaão essa graça. E ele fala e profetiza sobre Israel. Deus faz a mula falar e Deus faz a mula enxergar. Então, ao longo da caminhada cristã e da história cristã, esse exemplo é do Antigo Testamento, tudo bem, mas ele cabe bem aqui, e ao longo da história cristã, Deus vai usando as pessoas, porque a comunidade precisa, porque a obra do Senhor precisa, e Deus vai derramando dons, que também não são dons naturais, não é talento de cantar, de tocar, isso aí é talento natural, todo mundo tem. Dom do Espírito é alguma coisa que se manifesta na vida de um crente, salvo, convertido, nascido de novo, e que tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo vai conceder dons para que essa pessoa sirva na comunidade. Então a gente tem que distinguir essas duas situações aqui que vão acontecer dentro da igreja o tempo todo. Então, bacana ter dons, bacana. Importante é ter o fruto, importantíssimo. Importantíssimo. Vou dar mais um passo, deixa eu ver para onde nós vamos. Ah, não tem mais nada. Então esse aqui é o último. Como é que eu paro? Eu paro aqui. E como é que eu volto para lá? Volto aqui, aqui. Ei, voltei. Voltei. Ô, irmãos, eu acho que o que eu tinha para falar para vocês de uma maneira simples era isso aí. Não sei se é. É, eu acho que tá bom. Então, jogo a bola para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Quiser fazer algum comentário, sou todo ouvidos.